Caros Padre Valdinei, Diácono Valdir, os irmãos que conosco fazem o retiro, a jornada nossa da comunidade Canção Nova, esse retiro anual, os que estão presentes aqui, aqueles que nós também nos unimos, que em outros lugares da comunidade Canção Nova também estão conosco espiritualmente unidos. Também todo o povo de Deus aqui presente no santuário, aqueles que nos acompanham em casa. Realmente a graça de Deus esteja conosco. Nós ouvimos, meus irmãos e irmãs, o Evangelho que logo no início apresenta a figura de Jairo, um dos chefes da sinagoga, e que suplica a Jesus que vá curar sua filha, mas logo quando Jesus começa a caminhar, acontece um parêntese, a multidão ali o comprimia, e essa mulher que sofria de fluxo de sangue se aproxima e toca em Jesus. A multidão, não sei, talvez uma multidão como essa aqui, comprimindo Jesus, mas essa mulher mesmo assim consegue se aproximar, dá um jeito de se aproximar. Imagina, ela já estava aí há 12 anos tentando nos médicos e só piorava. Ela tinha que tocar em nosso Senhor Jesus Cristo e ela faz isso, como ouvimos. Jesus percebe que sai uma força dele e fica procurando aí a mulher. Veja, chama atenção para isto. Saiu uma força de Jesus. Nós, em alguns outros lugares, escutamos algo a respeito disso, da força de Deus. Por exemplo, na carta aos Romanos, São Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois, Jesus também diz, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. São Paulo também, em outros momentos, vai falar do Evangelho, da pregação do Evangelho, como uma força de Deus, uma sabedoria de Deus, que quebra, atravessa sofismas e todo qualquer pensamento, tornando cativo tudo a Cristo. Essa é a força de Deus, o poder de Deus. Digo essas coisas, meus irmãos, porque o Evangelho, claro, nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que Ele veio anunciar, não é simplesmente um código de conduta ou um esquema de técnicas comportamentais que, se você fizer, vai dar certo. Olha, você faz isso aqui, você faz isso aqui, você faz isso aqui, ó, vai dar certo, você consegue. Lembro uma vez que fui num estabelecimento e estava conversando com uma pessoa. A gente se conhecia um pouquinho, assim, não tinha tido alguns contatos. E eu conversando com ela, ela começou a dizer assim: olha, quando você estiver falando com as pessoas, estiver na frente das pessoas, você não fica assim não, de braços cruzados, você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso, porque dá essa impressão e faz isso. E ela começou a dizer um monte de coisas ali. A gente tinha tido alguns contatos, mas não me conhecia assim. Começou a dizer, ó, faz isso, que vai dar certo. O Evangelho, a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, não são vernizes. Não são assim técnicas que a gente vai fazendo. Para viver o Evangelho, eu vou fazendo assim. Não, o Evangelho é uma força de Deus, transformadora,
que muda profundamente o nosso ser. E aí depois, os nossos gestos, as nossas atitudes, impregnadas pela força de Deus, pela vida de Deus que está em nós, começa a modificar tudo no nosso exterior. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Muitos irmãos, como disse, estão fazendo o retiro, tiveram suas vidas modificadas por uma força de Deus. Você talvez aqui, quem está escutando, teve a vida modificada por uma força de Deus. Nesse tempo da pandemia, o ano passado, eu ficava verificando, lendo a palavra de Deus, relembrando a vida antes de Cristo e a vida depois desse encontro com Cristo, desse toque em Cristo, de Cristo tocando. O salto que aconteceu por causa de uma força, por causa de uma graça, que está para além de argumentação, simplesmente, de convencimento aqui, simplesmente, mas um toque, uma força de Deus. E é isso que é a nossa experiência de fé. Nossa experiência de fé é uma convicção, sim, que passa pela razão, mas que é salvaguardada pela experiência pessoal com alguém que agora sei que me ama e que também agora sei que eu amo definitivamente. A mulher percebeu que algo mudou nela. Diz que ao tocar em Jesus ela sentiu imediatamente que ali mudou. Jesus percebeu, ela também percebeu. O padre dizia ontem, o padre Valdinei, que Deus não é assim compulsoriamente, né? Não é obrigado a realizar uma coisa só por causa aqui da minha ação. Não é apenas assim a minha fé que obriga a Deus. Sim, nosso Senhor também se agrada com a nossa fé. Mas a gente percebe que existe um movimento que sai de Deus, uma força, um querer, uma vontade, um desejo, porque Deus nos ama. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus quer a nossa salvação. Deus quer chegar até nós e que a força de morte que entrou no mundo pelo pecado, como ouvimos na primeira leitura, e aqui o Senhor chegando na filha de Jairo, mostrando que a sua força supera a morte, supera, sobretudo, a morte espiritual, supera o pecado. Nosso Senhor está mostrando para nós que nos ama, que veio para nos salvar, que veio para nos tirar da lama do pecado, da corrupção do pecado. Veio imprimir em nós a sua força. E, já indo para o final, como é que nós alcançamos essa força de Deus? Claro, de forma privilegiada, a igreja, através dos sacramentos, chega até nós. Quer dizer, a força de Cristo chega até nós. Quando você confessa os seus pecados, sim, é muito bom a gente desabafar, mas não é só isso que acontece, um desabafo. Além do efeito também psicológico de você dizer uma coisa, falar, existe uma força de Deus. E é isso que faz com que sejamos arrancados e saiamos daqui, da morte do pecado, para a vida de Deus. Existe uma transformação, uma graça nas nossas almas, nas nossas vidas, que transformam as nossas vidas. Nós não estamos aqui neste espaço simplesmente porque nós ficamos convencendo raciocínios, mas porque experimentamos uma força de Deus, uma graça de Deus. Quando nós viemos aqui, nos dobramos na sua igreja, na paróquia, diante do Santíssimo Sacramento, nós estamos nos expondo a uma força de Deus, ao poder do Espírito, à graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós estamos diante do Evangelho, nos expondo à força de Deus. Como agora nesta manhã o sol sai, quando nós nos colocamos, nós estamos nos expondo ali à energia solar que gera vida. Quando nós comungarmos nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos expondo, estamos tocando nas vestes, estamos tocando no nosso Senhor Jesus Cristo e Ele em nós. Imagine um sol dentro de você. É muito mais que isso, a presença de Deus em nossas almas. Por isso, a morte não tem poder sobre ele, a corrupção não pôde sobre ele e também nunca poderá sobre aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.